Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa 17ª aula de Corel voltado para nossos router laser. Hoje vamos abordar a primeira parte de combinar, soldar e aparar, que são ferramentas muito importantes na preparação de arquivo, principalmente de corte nas nossas routers. Vamos lá? Então, inicialmente vocês estão vendo aqui que eu tenho três objetos, na verdade, separados, somente para demonstração, ok? Só para vocês terem uma ideia. O de cima eu vou deixar igual como está e o de baixo é onde eu vou fazer as alterações. Primeiramente, vamos aprender a combinar. Combinar, o que acontece? Eu selecionar um ou mais objetos, ele vai fazer o furo onde tiver interseções para fazer um novo objeto, né? Ou um novo vetor. Vamos lá? Então, por exemplo, aqui, ó, selecionei a circunferência e selecionei o meu quadrado. Aqui em cima estão as três ferramentas que iremos aprender hoje: o combinar, o soldar e o aparar. Então, primeiro nós vamos no combinar. Nota que até o próprio desenho já mostra o que ele vai fazer. Então, quando eu colocar combinar, notem o que ele fez. Ele criou um objeto novo, fazendo da combinação dos dois que eu selecionei. Então, por exemplo, se eu clicar agora e arrastar aqui para cima, deixa eu botar ele para cima, lembrando que, né, o Corel trabalha com camadas, como a gente falou na aula anterior. Então, eu vou colocar ele para cima, Shift Page Up. Então, percebendo que onde tinha circunferência pintada agora está transparente, então ele fez um furo. Ok? Vou voltar aqui. E notem que eu selecionei primeiro a circunferência e depois o quadrado. E se eu tivesse feito ao contrário? Se eu tivesse selecionado o quadrado primeiro e depois a circunferência? Nota que ele vai fazer a mesma coisa, porém ele vai trocar a cor. Ele vai seguir pelo último objeto selecionado, que foi a circunferência vermelha, e tornou o meu objeto vermelho. Como ele tornou um novo objeto, posso colocar qualquer uma outra cor, ok? E seguir o trabalho. Por que isso é muito importante? Porque na leitura das nossas routers, para fazer o corte, ele vai cortar aonde somente tem a linha. Onde tem o preenchimento aqui, ele não vai fazer nada. Ele vai fazer o corte ou a marcação, né, se eu quiser somente um risco em cima do material, aonde tem o contorno. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a parte do corte aqui e mais a parte interna. Então, o material que nós vamos ter em mão é exatamente como está esse aqui pintado, com o vazado por dentro, ok? Vamos para o próximo, então. O próximo vai ser soldar. O que o soldar faz? É a mesma coisa que for o verbo de soldar. Então, se eu tenho dois materiais, eu uso a solda, ele vai juntar esses dois num só. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia que a circunferência está separada, né? Então, eu selecionei o meu quadrado e selecionei o meu círculo. No momento que eu dou soldar, notem que ele torna-se um objeto só. Sem fazer interseção, ele pegou somente o contorno dos dois objetos, tornando um só. Então ele vai fazer o corte através desse ponto e nós vamos ter um material dessa forma, ok? Ele ficou amarelo. Se eu tivesse feito ao contrário, como ficaria? Então eu vou selecionar primeiro a circunferência e depois o quadrado e vou soldar. Notem que ele continuou a mesma coisa, porém ele só trocou a cor, correto? Então, o que vai acontecer? Se eu mando esse arquivo para a nossa router para fazer o corte, ele vai fazer através dessa linha. Vou fazer todo esse contorno aqui. E vai cortar. E onde está pintado aqui, vai ser o meu resultado final. Então, por que essa ferramenta é muito importante nós sabermos utilizar? Porque se eu tiver esses dois materiais aqui como estão hoje, notem que eu tenho aqui um quadrado, uma circunferência. Como eu disse antes, a nossa router laser, ela vai fazer o corte através do contorno. Então, o que acontece? Eu não estou vendo aqui o contorno embaixo, mas o Corel trabalha através de camadas, como dito na aula anterior. Então, se eu colocar esse quadrado aqui para frente, ele tem esse risco aqui. Então, se ele tem esse risco aqui, automaticamente
Na hora que eu for mandar cortar, ele vai cortar aqui e depois mais a circunferência. Ele vai ficar com mais um pedaço aqui do material. Então vamos ter 3 pedaços. Para isso que não ocorra, ou eu separo o objeto, né? Faço cada um separado, ou eu combino, como eu fiz aqui, ou eu soldo para fazer um objeto só. Ok? Vamos passar então para o último da parte de hoje, que é aparar. No aparar, eu vou selecionar aqui o primeiro objeto, essa primeira circunferência, esse quadrado e essa outra circunferência, e vou colocar aqui em aparar. Notem o que acontece. Como o último objeto eu selecionei, ele aparou a circunferência dentro dele, e nos outros ele não fez nada. Ok? Vou voltar. Então, no aparar, eu tenho que cuidar muito o objeto que eu vou selecionar com o outro para fazer essa divisão. Por exemplo, se eu quero aparar o quadrado aqui, que ele tem essa circunferência, mesmo que eu não vá usar essa circunferência, mas eu quero que esse quadrado aqui tem essa curvatura. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a circunferência mais o quadrado e vou dar aparar. No momento que eu aparei, deixa eu tirar a circunferência aqui para vocês verem. Notem que ele fez o quadrado. Ok? Então, nessa aula de hoje é a parte básica inicial de como fazer o combinar, soldar e aparar. Na próxima aula, nós vamos fazer isso com outros objetos, como letras, como outros desenhos, juntar, mostrar como é que funciona a questão de visualização para eu ter certeza que o objeto vai ser ou riscado ou cortado de forma certa, né, para não ter problemas na hora do corte, ok? Muito obrigado até aqui e aguardo vocês na próxima aula.